A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse quarto trimestre estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo. Já chegamos na lição de número 7, isso mesmo, a lição de número 7 estamos estudando, ou já estudamos, porque o vídeo já está no ar desde segunda-feira. Não é verdade? Você já viu os dons de elocução. Então você que ainda não viu essa aula já pode ver, porque hoje, quarta-feira, né, dia 9 de novembro de 2022, vai ao ar a nossa sala de auxílio ao professor da Escola Bíblica Dominical. Depois desse devocional aqui, que você vai ter no dia de hoje. Então você pode aí pegar a sua Bíblia, hoje quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Pega aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 31. Olha o que fala esse versículo aqui. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Professor, quer dizer que existem dons que são melhores do que o outro, dons que são considerados melhor? Eu tenho explicado isso algumas vezes para vocês, para que vocês entendam o que significa Paulo falar sobre eu lhe mostrarei um caminho mais excelente, ou eu mostrarei para vocês se tem dons melhores. É porque, infelizmente, existem alguns dons, ou existem pessoas que usam os dons, que deveria abençoar o outro, eles usam de que maneira? Para abençoar a si mesmo. Por exemplo, tem pessoas que, por falar em línguas, ele acha que é melhor do que o outro. Porque Deus usa ele em profecia, ele acha que é melhor do que o outro. Quando ele fala, Deus usa ele em cura, ele acha que é melhor do que o outro. E o que Paulo está dizendo? Não, os dons não é para você, é para o outro. Então logo, se é para o outro, existem alguns dons que são melhores do que o outro, que funciona mais ou menos assim, para você entender. Quando eu falo em línguas, o que fala Paulo? Eu edifico a mim mesmo. Ele não proíbe em nenhum momento falar em línguas, tanto que você vai ouvir isso aí na nossa aula, a maior explicação a respeito. Ele não proíbe falar em línguas, porém, quem tem um dom de falar em línguas ou dom de variedade de línguas, edifica a si próprio. Nunca vai ser para dar o outro. E o evangelho, ele é para o outro. O evangelho é simplesmente para dar ao outro, para apresentar ao outro, para querer que o outro seja abençoado. A semana passada, nós tivemos o nosso simpósio, foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Postei aí no grupo do Telegram, postei aí no feed, fiz alguns stories aqui no nosso canal. No caso, stories não, o nosso canal é shots, né? Os nossos shots, aí, para você ver hoje aí. Os melhores dons, o dom de ficar com a gata no colo para você ficar acariciando, você parar achar ruim. Ô Jesus, é assim, tá bom? Então veja, eu coloquei para você ver. E no domingo, o Rodrigo, evangelista Rodrigo, ele trouxe uma ilustração muito simples. Se eu for para alguma igreja e lá ele quer que eu vá de terno, eu vou de terno. Ah, mas a minha igreja não se importa que eu pregue sem terno. Não, a minha igreja. Mas se eu quero pregar a palavra de Deus em todo lugar, eu vou me adequando ou eu vou me encaixando para que o irmão não fique frustrado. Por exemplo, eu e a minha Rose, a gente ministra... Não tem a foto da Rose aqui hoje, né? Vem me acompanhar. Olha aí, faltou. A gente ministra para casais. Quando a gente vai para alguma igreja, a gente tem um cuidado de procurar saber se essa igreja pode usar calça ou não, no caso das mulheres, se pode usar brinco ou não, se pode usar maquiagem ou não, se eu posso ir de jeans ou somente com a camisa social, ou eu tenho que ir de terno e gravata. Ah, mas não foi eles que convidaram, a gente tem que aceitar vocês como está.
Não, isso se chama coerência. Eles podem ter me convidado e sabem que a minha igreja é a Assembleia de Deus, ministério da hoje Adebrais, São Bernardo do Campo. A nossa igreja permite maquiagem, permite brinco para as nossas irmãs e calça. E para os homens permite pregar, como eu estou hoje aqui, ó, com uma camisetinha, é uma camisa aqui, como chama isso aqui, um suéter, uma malha, como eles falam, com a camisa por baixo sem gravata, com a calça jeans, a nossa igreja sem problema. Ou de terno, sem gravata, ou com a camisa e gravata, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que me encaixar, irmãos, na igreja que eu vou. Isso se chama respeito pelos irmãos. E às vezes alguns irmãos não têm esse discernimento. Então, quando eu tenho os melhores dons, como é que eu uso esses dons? Eu uso esses dons para abençoar o outro, irmão. Então, quando Paulo fala assim, olha, buscai, tá aí, ó, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Um caminho de quê? União, irmão. Nós somos unidos, temos que estar unidos em Cristo. Então, se você quer um dom, peça os dons. A gente está falando hoje, essa semana, sobre que dons? Os dons de elocução. E esse dom de elocução é para quem? Para o outro. É os dons que eu vou apresentar aqui, ó. Profecia, línguas e interpretação de línguas. E é para quê? Para edificar a igreja. Esse é um dom excelente. Aliás, são os dons excelentes. É para edificar a igreja. Então busca esses dons que você possa acrescentar na vida da igreja, na vida do seu irmão, uma profecia, variedade de línguas para que haja intérprete. Já imaginou? É lindo, né? Você ter o irmão que sabe interpretar línguas, você está lá, alguém fala de língua lá no começo da igreja, o outro lá na galeria falando da nossa igreja, revela ou interpreta, melhor dizendo, o que o irmão está dizendo. Olha que coisa linda. Então, um dom completa o outro. Eu estava vendo hoje uma mini pregação, não, é um corte de uma pregação, um shot aqui no YouTube, de um pastor, não conheço ele dizendo bem assim, Deus tinha Moisés, que era um líder nato, tinha a revelação de Deus, mas não tinha eloquência, não, era pesado de língua. Porém, tinha Arão, que não era o líder, porém, ele não tinha também a revelação, mas ele sabia falar. Quem era maior? Moisés, que tinha a revelação de Deus, ou Arão, que sabia falar? Nenhum nem outro. Sabe o que eu aprendo? Que Deus fala, ó, eu tenho eu dou a revelação, o outro eu dou o dom de eloquência, de saber falar. Então Moisés recebia de Deus, entregava para Arão, Arão entregava para o povo. E o povo saiu do Egito. Então é isso que eu quero que você entenda no devocional. Você une uma coisa com a outra. Busque os melhores dons. Esses dons que faz a igreja de Cristo se unir e prosperar na união. Então busque os melhores dons, os dons da união. Tá bom? Vamos orar para que você entenda essa busca e venha servir sempre na sua igreja local, ao seu povo e, acima de tudo, ao povo de Deus, né? E para o mundo propagar o Evangelho. Curve aí a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, estamos aqui no dia de hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, nos dedicando a esse devocional, sem pressa, como foi no dia de ontem, falando hoje, na orientação de Paulo, de aqui de 1 Coríntios capítulo 12, para que nós possamos buscar os melhores dons. E esses melhores dons é de servir ao outro, é servir a igreja, é servir a jovens que precisam
reencontrar o caminho que estão perdidos, avivar as irmãs, os irmãos das nossas igrejas, os velhos voltem a ter sonhos, como fala a tua palavra. Os jovens que estão cansados, renove as suas forças como águia. Nós que somos ministros de Cristo, vemos buscar esses dons para profetizar, para interpretar, para que a gente possa, Senhor, acrescentar na vida de cada irmão, seja nas crianças, nos adolescentes, na mocidade, no grupo de varões ou no grupo de senhoras. Aonde tiver alguém que precise de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo, de uma palavra de incentivo, de chamar para se integrar, se chamar para que esteja junto, para chamar para que esteja renovado com o teu Espírito. Que no dia de hoje, independente da idade, sejam todos renovados pela tua palavra, entendendo que tu és um Deus que cuida, que tu és um Deus presente, tu és um Deus que liberta, tu és um Deus que cura, tu és um Deus que salva e tu és um Deus que prepara para levar para o céu. Essa é a base que nós continuamos pregando na nossa igreja, que tu és um Deus que resgata o homem pecador, resgata a mulher pecadora, muda o cativeiro daqueles que são oprimidos com depressão, com ansiedade, com qualquer problema sentimental, espiritual e carnal, porque tu és um Deus que cuida do corpo, da alma e do espírito. Então vamos buscar, Senhor, aviva-nos a buscar os melhores dons que possam ajudar aqueles que precisam apenas de um abraço, aqueles que precisam apenas, Senhor, de uma palavra, um aperto de mão para dizer: estamos aqui porque somos um em Cristo. Somos uma igreja unida, com falhas, com erros, mas acima de tudo temos o Espírito Santo que nos orienta e nos diz aonde nós erramos para que nós possamos continuar acertando. Então nos dá sabedoria no dia de hoje para ajudar os que precisam de uma palavra, que o Espírito Santo coloque nas nossas bocas palavras adequadas para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão longe, encontre de volta o caminho. Os que estão dentro entendam que está dentro não é sinônimo de salvação, mas está dentro é estar próximo para ser reavivado com a tua palavra. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome do teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vocês entenderam quais são os melhores dons? É para servir o outro. Então, se eu tenho um dom e não abençoa você, então esse dom não é um dom bom, é um dom egoísta. E o Evangelho não é egoísta. O Evangelho sempre pensa no outro, tá bom? Então, não esquece de você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e orar pelo canal Bíblia para o Cotidiano, a vida do professor Tony. Se você quer montar uma escola bíblica dominical e não sabe como, se você diz que a sua escola dominical está desajustada e precisa rever o conceito, eu, Tony Pinho, criei um curso, aqui do canal, né? Eu criei um curso que se chama Simplificando a EBD. São 10 aulas te mostrando como montar uma escola bíblica dominical, a fazer um simpósio de escola bíblica dominical, ao encerramento de trimestre, montar sala de professores, entender a revista, preparar uma aula, aplicar essa aula, acima de tudo, saber se você é um professor com potencial sem controle ou se você é um professor com boa vontade. Você é o quê? Você sabe? Se você é professor, você precisa entender quem você é na escola dominical. Um professor com boa vontade ou um professor com potencial sem controle. Eu ensino isso no curso Simplificando a EBD. Link na descrição do vídeo. Quanto custa esse investimento, professor? R$ 37,00. Mais barato do que uma pizza aqui em São Paulo, Diadema. É isso aí, mais barato do que uma pizza, você vai adquirir esse curso. Eu já estou entregando os certificados de conclusão do pessoal que comprou esse curso ou investiu
nesse curso o mês passado, de outubro, já estão recebendo o certificado de conclusão. Quanto tempo é esse curso, professor Tony? 3 horas e 20 de aprendizado da palavra de Deus. O feedback tem sido sensacional. Pessoas que já compraram o curso, eles disseram que um dia fizeram todo o curso, aí estão só revendo e anotando, colocando em prática. Então, tem sido, na opinião deles, tem sido excelente o investimento que eles fizeram. Então, quer investir também? Link na descrição do vídeo, Simplificando a EBD. Daqui a pouco vai sair o nosso vídeo de auxílio ao professor da escola dominical, porque toda segunda, aula completa, de segunda a sábado, devocional, e toda quarta, auxílio ao professor da escola dominical. Então eu te espero daqui a pouco para o nosso auxílio da escola, do auxílio ao professor da escola dominical. E amanhã o nosso devocional, quinta-feira. É isso aí. Chegamos na quinta-feira. Amanhã de manhã eu espero você no nosso devocional. Que Deus te abençoe e você continue com a sua semana abençoada, buscando os melhores dons para a honra e glória do Senhor. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero amanhã no nosso devocional.